Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Pode Estudar, o podcast de quem, mesmo em quarentena, não vai deixar os estudos de lado. Eu não sou muito criativa para nomes, mas acho que está valendo. Bom, gente, no nosso primeiro episódio, justamente um momento de diálogo inicial, onde nós reconhecemos que é um momento extremamente complexo, difícil para o mundo. Estamos vivendo uma pandemia do Covid-19. É um momento de rever muita coisa, rever as nossas estruturas sociais, os nossos padrões de convívio. Então, para nós, principalmente a sociedade brasileira, que somos tão acostumados ao contato direto, ao convívio, aos abraços, é um momento em que a gente tem que rever e se afastar para se proteger. Mas como que a gente pode continuar estudando? Porque afinal, gente, a gente não pode parar. A gente não pode parar de estudar. A gente não pode parar de buscar o conhecimento. Porque isso nos torna vivos. Isso nos torna efetivamente humanos. Então, o que fazer? E agora? E agora, José? E agora, Maria? Como é que a gente pode continuar estudando mesmo com esse Covid-19, mesmo com essa quarentena que nos faz ficar em casa, nos angustia, mas que é necessária? Bom, primeira coisa que nós temos que fazer, principalmente vocês que estão aí me ouvindo, é perceber que hoje, neste momento, a partir de agora e para o resto da vida de vocês, é preciso assumir o protagonismo nos estudos. Vocês precisam desenvolver a autorresponsabilidade em tudo que vocês forem fazer. Eu quero estudar, depende muito de você. Nós iremos fazer todo o possível para ajudá-los, mas depende muito mais de vocês do que de nós, professores, educadores, pais. Vocês são os verdadeiros protagonistas dos sonhos e das vontades de vocês. Se vocês realmente querem conquistar algo, conquistar o seu lugar ao sol, gente, vocês têm que estudar. Então, mesmo em quarentena, vocês têm que desenvolver uma organização de estudos. Sem se organizar, não vai ser possível. Na escola, nós já costumamos entregar para vocês uma organização de estudos, seja pelo plano de estudos e também pela rotina de aulas. Você sabe exatamente em cada hora qual aula que vai ser. Tudo isso foi muito bem pensado para auxiliá-los, para que vocês possam aprender mais e melhor. E agora vai ser o momento onde vocês, com todo esse planejamento que nós fizemos, é o momento onde vocês vão assumir o protagonismo e vão assumir para vocês mesmos. Olha, depende de mim. Eu vou ter que, com tudo isso que a escola está disponibilizando, eu vou ter que perceber que eu tenho que estudar. Porque sim, eu estou em casa. Nem sempre vai ter ali o professor. Olha, faz isso, olha, faz aquilo. Então assim, gente, sejamos honestos. Nós estamos passando por um momento extremamente difícil. E vocês precisam assumir a responsabilidade de vocês em querer estudar e realmente estudar. Mas para possibilitar isso, nós, professores, escola, estamos encontrando ferramentas para potencializar o aprendizado de vocês. Tanto pela plataforma EDB, quanto pela árvore de livros, pelo Google Classroom, o Google Sala de Aula, esse podcast. Nós estamos encontrando formas para ajudá-los. Alguns alunos do terceiro ano já vinham me pedindo podcast desde, acho que do início do ano. O momento chegou e a gente não pode deixar de lado essa ferramenta e nosso primeiro episódio vai ser justamente para dialogar um pouco como essa ferramenta vai ser utilizada junto com outras. Sejam bem-vindos. O
professora, e como é que vai funcionar efetivamente a sua disciplina? Como é que eu vou aprender história à distância? Bom, gente, eu tenho que ser muito honesta com vocês. Por estarmos passando por uma situação extremamente delicada, é difícil precisar até quando a gente vai continuar de quarentena. A princípio, são esses 15 dias, que se encerram agora no dia 30 de março. O meu sonho é que dia 31 de março nós estejamos na escola, aprendendo, dialogando, mas é preciso ter muita cautela, porque nós estamos passando por um momento extremamente delicado, de pessoas infectadas, pessoas morrendo no mundo inteiro, aqui no Brasil também. Então a gente precisa olhar com muita calma. Então, nesse sentido, para que vocês não fiquem sem orientação, sem suporte, como vai funcionar a disciplina de história? Primeira coisa, as aulas, ao longo de cada semana eu vou disponibilizar para cada turma, para cada série, pelo menos uma videoaula, resumindo e orientando vocês como proceder o estudo durante a semana. Além disso, vou também disponibilizar materiais de apoio, filmes, livros, artigos, mapas, imagens que possam nos ajudar a compreender o conteúdo que nós estamos abordando. Também vou disponibilizar atividades que vocês vão desenvolver, especialmente no portal EDB, lá no módulo de avaliações, como a gente já faz. Vou disponibilizar questionários, vou pedir alguns mapas mentais, mas explicando como vocês vão fazer tudo isso. Então, assim, com calma, com cautela, a gente vai concluir essas atividades, a gente vai responder cada uma delas. E eu peço, claro, para vocês que estejam sempre tirando dúvidas, participando, interagindo. Nós vamos ter o contato pelo portal EDB, pelo Google Classroom, pelo Google Sala de Aula. Gente, as ferramentas digitais estão aí, nós precisamos utilizá-las. Esse podcast também está aqui justamente para ser o nosso canal de diálogo. Enquanto nas videoaulas vai ser muito mais eu falando sobre o conteúdo, no podcast nós podemos dialogar. Então a minha ideia é que nos próximos podcasts nós possamos, alguns de vocês possam participar comigo e com outros professores, para que a gente possa dialogar em conjunto, refletindo de maneira mais ampliada, não somente sobre o conteúdo específico de cada turma, como também, afinal, como estudar a história, qual a importância de estudar a história no século XXI, quais são os principais temas que dizem respeito à nossa sociedade, às angústias que vocês sentem em relação ao Enem, vestibular. Então o podcast ele vai ter uma perspectiva mais ampliada, um conteúdo mais ampliado, para que a gente possa pensar coletivamente os rumos da nossa sociedade, do ensino, do estudo, das provas, avaliações, concursos e por aí vai. Gente, eu vou utilizar o nosso roteiro, o nosso planejamento dos dias de aula. Então, por exemplo, contando a partir de agora, a minha primeira aula na semana com o 9º ano é na segunda-feira. Então, o conteúdo para o 9º ano vai estar disponível desde segunda. Do 8º é a partir de terça, então do 8º a partir de terça. De modo que vocês possam seguir o roteiro, os dias já predeterminados da aula, para que vocês se organizem melhor e possam estudar ao longo da semana. Então, o ideal é você estar sempre disponibilizando uma videoaula, acompanhada por materiais de apoio e concluindo com uma atividade que vocês vão poder realizar até o final da semana. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, perguntem, participem, dialoguem junto comigo. Lembrando, você está em casa, o seu horário você que faz, mas eu peço, siga os dias de aula, siga esse roteiro de estudos que nós já pensamos para vocês. E claro, aprofunde isso. Não deixa para estudar de última hora, não faz as coisas de brincadeira, ou eu estudo depois. Não, estuda agora. Não perde tempo não. Lembrando, vocês não estão de férias, vamos estudar. Porque quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente não vai ter tanto prejuízo.
Porque o nosso maior objetivo, o meu maior objetivo é que vocês aprendam, é que vocês cresçam. Mas eu preciso que vocês queiram crescer, que vocês queiram aprender, independente de estarem em sala de aula ou estarem em casa. Eu estou à disposição para auxiliar nesse processo de aprendizagem. Vamos estudar, vamos crescer, vamos enfrentar juntos essa pandemia e todos os desafios que assolam a nossa vida, a nossa realidade, o nosso país, para tão logo a gente consiga voltar à normalidade, a gente consiga voltar às aulas presenciais, claro, aproveitando todos esses recursos que nós já estamos construindo durante esse momento. Então, gente, eu concluo aqui essa primeira edição do nosso podcast. Um abraço para todos. Espero que vocês continuem estudando, continuem focados. Qualquer dificuldade, conversem comigo. Até a próxima e fiquem com Deus.